Eu sou Andrei Schoma e vou falar um pouco sobre as raiucas. As raiucas são folguedos típicos da época da primavera que foram associadas aos festejos da Páscoa com a chegada do cristianismo na Ucrânia. A origem delas é incerta, mas elas estão ligadas às celebrações sazonais do povo ucraniano, as celebrações ligadas ao calendário ucraniano, especialmente das estações do ano. E é por isso que as raiucas elas são consideradas horovodes. As horovodes são danças e canções rituais ainda da era pagã na Ucrânia, que estão atreladas especialmente às mudanças das estações do ano, e elas têm como característica principal em relação à dança figuras coreográficas simples e lentas, e em relação às canções elas não são acompanhadas por instrumentos musicais. O nome raiuca vem provavelmente da palavra rai, que significa bosque, e isso porque essas celebrações aconteciam justamente nas florestas ao redor das vilas ucranianas. As raiucas, como a gente fala em português, elas estão associadas às vesnianki. Em algumas regiões da Ucrânia, especialmente na região central, o termo raiuca, por exemplo, era pouco usado, era mais utilizado o termo vesnianki, enquanto raiuca era mais utilizada na região da Haletinadia, onde vieram os imigrantes da Ucrânia aqui para o Brasil. Elas também são chamadas de raiuki em algumas regiões da Ucrânia. Bom, as raiuki elas datam da era pré-cristã, exatamente dos festejos da primavera. É interessante a gente lembrar que os festejos da primavera, ao contrário do que a gente imagina, eles começavam ainda na festa da Estritenia, que pelo calendário novo acontece em 2 de fevereiro, que é a festa do encontro. Essa festa inicialmente ela era celebrada como um encontro do inverno com a primavera. Com a chegada do cristianismo, a festa da Estritenia passou a celebrar a apresentação de Jesus Cristo no templo. E até hoje é uma festa relativa a encontro. E esses festejos da primavera, as vesnianki, elas começavam na festa da Estritenia e se estendiam até efetivamente a chegada da primavera. Mas era necessário que o povo celebrasse e fizesse determinados rituais e festejos e celebrações e canções e danças no intuito de despertar a natureza, especialmente a deusa Lada, que é uma deusa ainda da era pagã ucraniana, é a deusa da primavera. O povo acreditava que ela precisava despertar do seu sono profundo, então havia necessidade de se fazer esses rituais, essas canções, de se cantar e dançar e celebrar para que ela acordasse. Quando Lada acordava, o povo acreditava que aonde ela ia pisando, depois que ela saía do sono profundo e começava a caminhar pelas florestas, aonde ela ia pisando, a natureza voltava a brotar. E é por isso que muitas das canções de raiuca, de vesnianki, fazem referência à deusa Lada. Até hoje essas canções fazem referência. Em muitas das raiuca, que ainda hoje a comunidade ucraniana utiliza, mesmo que seja no pátio da igreja, está lá o nome da deusa Lada, fazendo referência às antigas tradições da primavera. Em relação à dança, porque as raiuki, elas são danças e canções, elas são folguedos, quase como danças de roda. Em relação à dança, como eu havia dito, elas tradicionalmente elas são lentas e de figuras coreográficas simples. A gente precisa lembrar que as raiuki, as vesnianki, elas aconteciam nas comunidades, aconteciam nas aldeias ucranianas, e era a oportunidade dos jovens de se encontrarem. A gente está falando de 100, 200, 300 anos atrás, ou até mesmo não tão distante, há 50 anos atrás, quando o encontro entre os jovens era um pouco diferente do que é hoje. Havia necessidade, os jovens tinham a necessidade de encontrar alguém para se casar, e as raiucas, as vesnianki, essas celebrações da primavera, elas cumpriam essa função de fazer os jovens se encontrarem. Então, quando a gente fala da dança da raiuca, é muito importante a gente lembrar que está muito atrelado ao toque, à troca de olhar, à oportunidade de você dar a mão para a pessoa com quem você pretendia ter um relacionamento, a oportunidade de você trocar os primeiros olhares,
ou até mesmo das famílias trocarem ideias a respeito da possibilidade de um casamento entre as famílias. É por isso que as Haiukas são danças, em relação às danças, elas são bastante lentas e simples. As canções também têm letras e rimas bastante simples, como boa parte das canções folclóricas. A ideia disso é que elas pudessem ser transmitidas pela cultura oral, pela história oral, pela tradição oral, de maneira muito fácil e simples, que as pessoas pudessem associar com o que elas estavam fazendo e que elas pudessem lembrar de um ano para o outro. Todos esses festejos, essas canções, essas danças, elas foram atreladas com a chegada do cristianismo na Ucrânia à celebração da Páscoa. A gente sabe que boa parte das celebrações da Páscoa, no mundo todo, vem dos festejos relativos à primavera. A igreja cristã ela fez muito disso ao longo dos séculos, de adaptar antigas tradições pagãs para as tradições cristãs. E os festejos ucranianos da primavera foram atrelados aos festejos da Páscoa ucraniana. E não foi diferente com as Haiukas e Vestnianki. Elas estão hoje atreladas, ligadas aos festejos da Páscoa ucraniana. E aí elas ganham um pouco, foram incorporados para as canções, especialmente, alguns elementos da cultura cristã. Então a gente tem Haiukas que falam de colheita, que falam da natureza, da renovação da natureza, da deusa Lada, do nascimento. E a gente tem Haiukas que falam da ressurreição de Cristo e das tradições relacionadas, por exemplo, à bênção dos alimentos, às pêsancas, a outras tradições que se tornaram cristãs ao longo dos anos. Bom, as Haiuki vieram para o Brasil, assim como todas as tradições, na bagagem dos imigrantes, se tornaram bastante populares aqui no Brasil, especialmente nos primeiros anos da imigração. Então, em todas as comunidades ucranianas era tradição, depois dos festejos da Páscoa, especialmente depois da celebração religiosa da Páscoa, da celebração da ressurreição, que as pessoas se reunissem nos pátios das igrejas ucranianas e brincassem de Haiuka, né? O termo que se usa aqui no Brasil entre os imigrantes é brincar de Haiuka. E isso começava logo após a celebração da ressurreição na igreja. Em muitas comunidades, assim que terminava a missa, a divina liturgia da ressurreição, as pessoas já saíam de dentro da igreja cantando de mãos dadas e cantando as primeiras Haiuka. Geralmente Krevó Rutanti. Krevó Rutanti é talvez a mais tradicional de todas as Haiukas, que é a dança torta. Ela não tem regra sobre a coreografia dela. Geralmente as pessoas dançam de mãos dadas, um grande cordão de mãos dadas e vão fazendo figuras coreográficas diversas. Então, em muitas comunidades, assim que terminava a bênção dos alimentos, a celebração da Páscoa na igreja, as pessoas já saíam da igreja cantando o Krevó Rutanti. E essas brincadeiras, esses folguedos típicos se estendiam pelos dias seguintes à Páscoa, especialmente no primeiro, no segundo e no terceiro dia da Páscoa. Ao longo dos anos, as Haiuki foram perdendo um pouco de força aqui no Brasil. Especialmente elas foram um pouco mais fortes e presentes até a década de 70, início da década de 80, e aí elas começaram a perder força, elas começaram a se tornar também brincadeiras atreladas às crianças, porque tradicionalmente as Haiukas elas não são direcionadas às crianças, mas aos jovens. Geralmente os jovens dançam e as pessoas casadas e mais velhas cantam as Haiuki. E nos últimos anos elas começaram a ser atreladas às crianças, a brincadeiras infantis principalmente. Não que as crianças não participassem anteriormente, mas é que aqui no Brasil começou a se direcionar a Haiuka como uma brincadeira para as crianças. E isso foi aí até a década de 80, 90 e nos últimos anos a gente assiste um renascimento das Haiuki aqui no Brasil. As comunidades têm feito geralmente uma grande festa com almoço típico, ou serviço de bar e cozinha. E geralmente uma coisa que é uma inovação aqui no Brasil é que elas são acompanhadas por uma banda e ganharam um ritmo um pouco mais animado, na tentativa justamente de reviver essa tradição, de deixar ela mais atrativa para os jovens de hoje, para a comunidade ucraniana. E a gente tem diversas comunidades, principalmente no interior, que têm revivido a tradição das Haiuki.
Na Ucrânia, ao longo do período soviético, elas perderam muita força. Foi uma das tradições que foram praticamente esquecidas ou proibidas em muitas regiões da Ucrânia. Na Haleitina, na região ocidental da Ucrânia, houve sempre um movimento de tentativa de preservação e é onde hoje elas renascem muito fortemente, especialmente na região dos Cárpatos ucranianos. Bom, as Haiuki influenciaram também as danças folclóricas ucranianas de maneira geral. Há diversas figuras coreográficas presentes nas danças folclóricas, em outras danças folclóricas, que têm origem ou que estavam principalmente presentes nas Haiukas. As torres humanas são chamadas de Veja, na região ocidental da Ucrânia, estão muito presentes nas danças da Hutsushina, e dos arredores de Lviv e Ternópil. Outras figuras como, por exemplo, o túnel, as rodas em que se erguem as meninas no colo, esse tipo de figura coreográfica era muito presente nas Haiukas e foi parar também na dança folclórica ucraniana. Há uma variedade imensa de Haiuki, infinita de Haiuki. Eu acho que as principais que a gente vê muito no Brasil, talvez a mais famosa delas hoje no Brasil seja a Damieva, que consiste basicamente em um círculo em que as pessoas cantam, um casal que vai ao centro, e aí esse casal faz algum tipo de movimento e o restante da roda tem que imitar esse movimento. Há também Betides Romanótico, é bastante popular, é basicamente a figura coreográfica principal é um túnel, e aí as pessoas vão passando por baixo desse túnel, um túnel imenso, um túnel humano. Vieviter, que se trata basicamente de um caracol, as pessoas vão girando esse caracol e depois desfazendo esse caracol humano. Krevó Rutantio é muito comum, que não tem uma regra específica. Tem também Taine da Emenemati, que é basicamente representa, é quase um teatro representando, alguns meninos são escolhidos para representar os candidatos da moça mais bonita da comunidade, e aí eles vão passando e para cada um desses rapazes que chega a moça acha um defeito nele, até que o último deles é perfeito. Há também dentro da Haiuka outras tradições relacionadas às Vesnyanki, às Haiuki, como a escolha da rainha da primavera, ou da própria representação da Vesna, da primavera ucraniana. Então a moça mais bonita da aldeia, do vilarejo, era escolhida para representar a própria primavera. Há outras brincadeiras que envolvem as pesankas e as krashanke, consistem em bater uma pesanka na outra para ver qual quebra primeiro, ou então para quase uma corrida de pesanka, você joga krashanke na descida, espera que elas rolem, e que chegar primeiro lá é a premiada. Há outras brincadeiras que envolvem competições entre os jovens. Então há toda uma série de folguedos, para além das danças e das canções que envolvem as Haiukas. Bom, essas são as principais informações sobre as Haiuki e Vesnyanki ucranianas, tanto na Ucrânia quanto aqui no Brasil. Vocês podem acompanhar mais vídeos do Barvino falando sobre a Páscoa ucraniana nos nossos canais. Continuem acompanhando, curtindo e compartilhando.